FIA Business School e FIA Consultoria, soluções inteligentes e customizadas para a sua empresa, apresentam FIAcast. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao FIAcast, o podcast da FIA, referência em negócios no Brasil e no mundo. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a nova fronteira da cibersegurança corporativa. Eu sou a Aline Pimentel e quem estará conosco aqui neste episódio é o professor Adriano Carezato, professor da Proinfo da FIA. Ele é engenheiro pela PoliUSP, pós-graduado em Administração de Empresas pelo INSPER e mestre em Gestão da Competitividade em TI pela FGV-SP. Atualmente atua como professor e consultor em temas ligados a dados, inteligência artificial e cibersegurança. Bem-vindo, Adriano. Obrigado, Aline, e bem-vindo a todos aí que estão nos ouvindo no nosso podcast aqui. Bom, para começar, Adriano, eu gostaria de saber, na sua visão, quais são os maiores gaps, as maiores lacunas que as empresas precisam para endereçar urgentemente para evitar essas brechas de seguranças críticas? É o que você considera aí crítico? Olha, Aline, eu sempre gosto de partir de um exemplo prático e depois a gente vem com a teoria ali para explicar o que aconteceu, né? Então, um exemplo recente foi um ataque que teve ao Colonial Pipeline dos Estados Unidos, que é uma empresa. Um simples acesso a uma conta VPN expôs uma infraestrutura crítica ali do negócio, né? Então, em maio de 2021, a Colonial Pipeline, que é essa empresa que tem um sistema de oleoduto norte-americano ali que se origina em Houston, no Texas, e transporta a gasolina e vários combustíveis de aviação, principalmente, para o sudeste dos Estados Unidos. Essa empresa sofreu um ataque cibernético de ransomware que afetou vários equipamentos que gerenciavam esse oleoduto. E eles tiveram que interromper todas as operações desse oleoduto para conter o ataque. Então, para você ter uma ideia, o FBI veio junto com eles de previsão de uma negociação em que eles tiveram que pagar 75 bitcoins, que na época equivalia a mais ou menos 4,4 milhões de dólares. Então, esses hackers fizeram quase um sequestro, vamos dizer assim, da empresa e parar a operação. E aí, até eles se restabelecerem os sistemas, teve um órgão do Departamento Federal de Transporte dos Estados Unidos que controla essa segurança, que fez uma declaração regional ali de emergência para 17 estados e também incluindo o Distrito Federal, deles, que é Washington, para manter as linhas de abastecimento de combustível abertas no dia 9 de maio. Então, para vocês verem o tamanho do impacto que pode ter, hoje em dia, um ataque desse tipo. Então, esse foi o maior ataque, inclusive, a um alvo de infraestrutura de petróleo na história dos Estados Unidos como um todo. No final da história, o FBI, junto de várias fontes de mídia ali que deram suporte para a empresa e para o FBI, identificou o grupo que era criminoso de hackers, que se auto-intitulava DarkSide, como responsável, e só que eles só conseguiram recuperar, dada uma variação do próprio Bitcoin na época e o valor que eles conseguiram retornar, mais ou menos metade do dinheiro daqueles 4 milhões de dólares que eu falei que eles tinham conseguido. Então, esse exemplo é só um de vários que a gente vê diariamente na mídia e serve para ilustrar o que eu acredito hoje ser o maior gap, a maior lacuna que eu vejo nas empresas, que é essa negligência com práticas básicas mesmo, tá? Então, a gente está falando ali, por exemplo, autentificar multifator. Então, aquele gerador de senhas que a gente tem, a gente já tem há muito tempo aqui no Brasil, em bancos, aquele token físico, mas a gente pode ter um gerador virtual que fica no seu celular. Hoje em dia a gente vê muito também em bancos e outras grandes players aí do mercado, o Google, o Facebook, a própria Amazon, a AWS, a Microsoft, vários players grandes de nuvem, eles utilizam essa autenticação multifator, vamos dizer assim, para evitar que um usuário malicioso entre na rede da empresa. Então, muitas empresas ainda confiam somente nas pessoas colocarem a senha e não fazem uma segmentação adequada das redes delas, permitem que uma brecha ali pequena, um usuário que acesse de forma indevida, por esse ponto da rede e se espalhe rapidamente dentro da rede. E, em teoria, isso é o que a gente chama de higiene cibernética. Então, como você não deixa a porta da sua casa destrancada, vamos dizer assim, para as pessoas entrarem, você também não deixaria a empresa aberta. Então, você pode adotar medidas mínimas de proteção para cada ponto de acesso do seu sistema para evitar que alguém que acesse um ponto consiga acessar o sistema como um todo. Muito bem explicado, Adriano. Em um ambiente corporativo, no qual a adoção da nuvem é crescente, por exemplo, como as grandes organizações devem repensar essa sua postura de cibersegurança para enfrentar essas novas ameaças que surgem nesse cenário, Adriano? Como que você visualiza tudo isso? Olha, Aline, as grandes organizações já estão percebendo que a segurança na nuvem não é mais só falar em proteger o perímetro fixo. Então, o conceito de perímetro, na verdade, está se desfazendo. O conceito de proteger esses perímetros fixos se refere a uma abordagem mais tradicional que a gente tem em cibersegurança, onde a empresa
ela se concentrava simplesmente em proteger os seus sistemas internos com barreiras ao seu redor, por exemplo, utilizando firewalls e antivírus, mantendo o que estava dentro seguro. Hoje em dia, esse conceito está se desfazendo devido à adoção da nuvem, ao trabalho remoto, né, que claramente depois da pandemia se expandiu drasticamente, e ao uso de dispositivos móveis que expandiram o perímetro, vamos dizer assim, dessa empresa. Então, a empresa não está mais dentro, vamos dizer assim, do ambiente físico, né, dos computadores que estão na rede interna. Além disso, o uso de serviços, por exemplo, como SaaS, né, que é Software as a Service, dispersa esses dados dessas plataformas externas e aí aumenta esse perímetro da empresa. Então, a segurança agora precisa ser centrada em dados e identidades, um conceito que a gente chama de Zero Trust, que substitui a confiança automática nos agentes internos. Então, por exemplo, a gente vê casos de empresas em que o sistema foi hackeado por dentro da própria empresa. Então, foi abordado, por exemplo, um funcionário que tinha um acesso que ele não deveria ter, por exemplo, um acesso muito expandido, né? A gente fala da política do mínimo acesso necessário para cada funcionário tem ali, a gente chama de least privilege, né? Então, o menor privilégio possível. Então, aquele funcionário vai ter as autorizações para fazer o que ele pode fazer e não mais do que aquilo. Só o suficiente, porque senão pode acontecer, por exemplo, em casos em que um agente externo alicia esse funcionário e fala, olha, eu vou te dar aqui $1 milhão em Bitcoin, você me dá esse seu acesso privilegiado e eu vou por dentro da própria empresa entrar. Então, um exemplo disso que eu estou falando é a Capital One, né, que é uma grande empresa do mercado financeiro americano, que teve uma violação lá em 2019, quando o insider conseguiu explorar a configuração incorreta ali do firewall. E isso mostra que, na nuvem, né, as empresas precisam adotar uma abordagem de segurança centrada em dados dos usuários, como eu falei, não apenas nas suas redes. Então, ferramentas de visibilidade, monitoramento contínuo vão ser essenciais nesse novo cenário de nuvem. Esse Zero Trust, então, seria uma gestão dessa confiança com o seu funcionário, então, né? Como que ele pode ser implementado de forma prática, Adriano, nas operações em nuvem das organizações? É isso mesmo. Legal. Que eu entendi, certo? É isso mesmo. Então, o Zero Trust, ele ganhou muito espaço, Aline. Especialmente após teve um ataque famoso também do SolarWinds em 2020. Então, ele expôs falhas ali no modelo tradicional de segurança, onde os hackers eles comprometem o software Orion, ali no caso dessa empresa, e se moveram livremente dentro das redes de confiança ali da própria empresa. Então, isso acelerou a adoção desse conceito de Zero Trust, que elimina essa confiança automática em acessos internos também. Então, exigem uma verificação contínua de todas as conexões que tiverem sido feitas no sistema da empresa. Então, ou seja, a ideia principal é você não confiar em nada, por isso que a gente fala de Zero Trust, né? Então, verificar todos os casos. Então, na prática, isso significa segmentar os acessos e verificar a identidade e o contexto de cada solicitação de acesso. Então, cada chamado que é feito ali, por exemplo, para uma API do seu sistema, ele é verificado a autenticidade, né, e a autorização de cada um daqueles usuários. Então, por exemplo, no Google, eles implementaram uma infraestrutura baseada nesse Zero Trust, chamado BeyondCorp, onde qualquer usuário, seja ele interno ou externo, ele precisa autenticar cada solicitação, como eu disse, né, como se estivesse fora da rede corporativa. Isso evita que uma única credencial que seja comprometida, como os outros casos que eu falei para vocês, comprometa de forma geral o sistema. Muito bem, Adriano. Falando agora um pouquinho das barreiras para essa adoção plena, né? A integração de tecnologias emergentes como a IA, o Machine Learning, é apontada como uma solução para melhorar essa cibersegurança, né? Como que então se define tudo isso dentro das empresas? Legal, Eli. Então, IA e Machine Learning, eu diria até mais, que estão sendo utilizados para empurrar todas as fronteiras, as barreiras que a gente tem de conhecimento nas diversas áreas, praticamente em todas elas, hoje em dia, elas são a bola da vez, né? Então, essas tecnologias, elas são muito promissoras, e um exemplo interessante que eu posso apontar para vocês é o uso da IA para detectar anomalias na rede. Então, como eu falei para você, se o sistema identifica que tem algum tipo de acesso que não está de acordo com o padrão, está tentando acessar mais coisas do que deveria, a Microsoft, por exemplo, fez o seu sistema chamado Azure Security Center, em que ela vai notando essas anomalias de acessos na sua rede e pode bloquear um usuário, mesmo que ele tenha autorização por estar com um padrão esquisito de fora do normal, né? E aí as barreiras que você perguntou que a gente tem em relação à adoção plena, né, desse tipo de tecnologia, primeiro, existe um alto custo de implementação e, segundo, a dependência de dados de qualidade. Então, a gente está vendo aí na questão de modelos, né, que está super na moda, agora a gente falar sobre um tipo específico de modelos que são os Generative AI, né, que seriam os modelos generativos, se fala muito da qualidade dos dados, né? Então, como que a gente tem dados que consigam criar um modelo que realmente reflita e consiga detectar uma ação que é imprópria, né? Então, para superar esses desafios, as empresas podem começar pequeno, utilizando soluções prontas,
umas oferecidas ali para os provedores de nuvem mesmo, que a gente conhece, como por exemplo vocês, a AWS, a Azure da Microsoft, ou o GCP do Google, e escalando à medida que eles entendem melhor os padrões das suas próprias operações. Então, o próprio dado dessa operação é que vai alimentar esse modelo que vai detectar alguma anomalia nesse acesso. Adriano, fazendo um parênteses aqui, só para integrar quem talvez não esteja tão familiarizado com termos técnicos, né? O IA é a inteligência artificial e o machine learning é a capacidade de aprendizado daquela máquina. Explica um pouquinho hoje o que seria, né? Porque a inteligência artificial, com o passar do tempo, também mudou um pouco o conceito. Hoje a gente falando de IA e de machine learning, do que exatamente estamos falando? Inteligência artificial, Aline, muito bem pontuado por você, já é um conceito que existe praticamente desde que existe a computação moderna, né? Então, a gente está falando ali da década de 50, em que surgiram os primeiros computadores, ali o ENIAC, que foi feito ali em conjunto com o governo americano, claro, inicialmente com propósitos bélicos, né, de guerra, para fazer cálculos até de projéteis, enfim, para conseguir acertar, por exemplo, uma embarcação inimiga que estava ali a uma certa distância, né? Então, os primeiros computadores eram pessoas, né? Até tem um filme muito interessante, quem quiser ver, depois procurar, não lembro exatamente o nome agora, um filme que conta do começo da história da NASA, os computadores, né, em computer, em inglês, independente de gênero, né? Então, seriam as mulheres que ficavam calculando essas trajetórias, esses lançamentos da NASA ali. Depois isso foi substituído e elas mesmas também acabaram aprendendo a programar ali nas novas máquinas que foram trazidas, os mainframes que foram trazidos pela IBM e outros grandes players aí do mercado de tecnologia. Então, desde esses primórdios já se falava em inteligência artificial. O que mudou? Lá para a década de 70, 80, a gente tinha várias formas ainda, tem várias linhas de pesquisa, né? Uma delas, que a gente utiliza até hoje, é a de machine learning, que seria o quê? O aprendizado de máquina. A gente está tentando fazer, vamos dizer assim, a partir da lógica que a gente utiliza para aprender, nós como seres humanos, né? A gente também utiliza essa mesma lógica com as máquinas. Então, existem vários modelos, né? Tem modelos que são subfuncionados, não subfuncionados. Então, por exemplo, o modelo subfuncionado, você mostra uma foto e fala, esse aqui é um cachorrinho, né? Como você faz ali para o seu filho. Esse aqui é um gatinho. E aí você vai mostrando várias fotos, várias situações em que aquele animal aparece, até que a própria criança começa a identificar aquele animal. Então, a ideia seria mais ou menos essa, também no caso do machine learning, que seria, então, um subgrupo, vamos dizer assim, da inteligência artificial. Dentro do machine learning, com o passar dos anos, na última década para cá, mais ou menos, teve uma área que se destacou muito, que é o deep learning, que é você pegar essa rede neural e adicionar várias camadas, tá? Você poderia, numa camada só, fazer uma rede enorme e resolver uma série de problemas. Isso se torna inviável em termos de espaço, de computação. Então, eles foram introduzindo várias camadas que se chama deep learning. Dentro desse assunto do deep learning, a gente tem o assunto que está agora em voga, está na moda, que seria o do Generative AI, que seriam vários modelos, né, várias formas de você gerar novos resultados a partir de resultados já existentes. Então, você pega ali os Large Language Models, seriam os grandes modelos ali, no caso ali, em especial da parte de línguas, né, de você gerar textos, por exemplo. Então, você consegue, a partir de uma quantidade enorme de dados que são coletados ali na internet, dados públicos, alguns dados da própria empresa, se você tiver um modelo dentro da sua empresa, e você, a partir desses grandes modelos, você consegue gerar novos textos que tenham uma lógica com textos que já existiam. Tá? E aí tem outros tipos de tecnologia, por exemplo, modelos generativos, por exemplo, do Stable Diffusion, que é para gerar imagens. Então, tem uma série de caminhos que estão se tomando. Quando você ouve hoje em dia, você acaba ficando muito preso nesse conceito, mas existe isso há muitas décadas aí, muito tempo que já existe esse tipo de assunto. Legal? Muito bem. O filme seria Estrelas Além do Tempo? Exatamente, esse mesmo. É maravilhoso, fica aqui super dica. E, Adriano, avançando aqui então, em termos de futuro, né? O que você prevê como maiores tendências em cibersegurança na nuvem que as organizações devem monitorar e se preparar? Vamos falar aí para os próximos 5 anos. Então, nos próximos 5 anos, eu diria que, além das tendências que a gente já citou, por exemplo, como essa parte de autenticação multifatorial, né? A gente tem, pode ser um token físico, pode ser um gerador aí de token virtual, onde as identidades digitais são confiáveis e biometria estão se tornando aí essenciais. A gente usa, por exemplo, para desbloquear o celular, desbloquear a entrada em prédios e tudo mais, né? Para prevenir o roubo da identidade de uma pessoa, você vai colocando essas múltiplas camadas para dificultar, né? Uma pessoa conseguir roubar a sua senha e tudo mais. O uso de AI, que a gente já falou também, e o conceito de Zero Trust, também, que a gente tem visto aí, que a gente comentou, que tem avançado bastante. Eu acredito que a gente tem pelo menos mais 4 temas que vão ser aí as tendências para os próximos 5 anos ali. Então, em primeiro lugar, a automatização de respostas a incidentes.
onde a IA vai tomar essa decisão em tempo real. Então, como eu falei para você, vai monitorar ali, de repente, algum tipo de anomalia e vai já tomar uma ação automatizada. Em segundo, também a gente vai ver mais integrações entre múltiplas soluções de segurança e compliance, especialmente com a regulamentação se tornando mais rigorosa em várias partes do mundo. A gente vê ali LGPD no Brasil, GDPR na Europa, né? Em segundo, também a gente vai ver mais integrações, além dessas integrações de soluções. Em terceiro lugar, a gente vai ver a colaboração e compartilhamento de ameaças. Então, cada vez mais as empresas vão estar dispostas a colaborar para compartilhar informações sobre ameaças cibernéticas. Isso a gente via desde a engenharia ali, dos primórdios de segurança no trabalho. Isso foi um caminho natural, né? Então vai ter um esforço conjunto que torna a detecção e a resposta a ataques mais eficientes. E aí, por fim, já no futuro provavelmente mais distante, a criptografia pós-quântica, com a chegada ali dos computadores quânticos, que é algo que eu acho que ainda vai demorar para ser algo comercial, que vão poder quebrar os algoritmos de criptografia atuais, e aí a pesquisa em criptografia pós-quântica vai ser importante, vai estar em alta para criar soluções que resistam a essas ameaças futuras e vão garantir a segurança aí dos dados e das redes como um todo. Adriano, e considerando o atual panorama de ameaças digitais, né, como as políticas de governança e compliance precisam evoluir para garantir a proteção eficaz desses dados na nuvem? Bom, como eu comentei, Aline, a LGPD no Brasil e a GDPR na Europa já mostram que as empresas precisam ter um maior controle sobre onde e como que os dados vão ser armazenados. Um bom exemplo para a gente ilustrar esse caso é a AWS, que implementou um serviço chamado AWS Control Tower. Ele permite que as empresas configurem e governem múltiplas contas dentro de um framework centralizado de conformidade. Então, a chave aqui é garantir uma visibilidade e um controle centralizado para uma equipe de segurança das políticas de dados, independentemente da localização desses servidores, que podem estar, inclusive, em diversos lugares do mundo, que é uma boa prática para você ter, por exemplo, tem governos que exigem hoje em dia, né, por essas leis que a gente comentou, que os dados estejam em território nacional, uma questão de segurança nacional, enfim, da privacidade desses dados. Existem muitas empresas, né, que confiam que esses provedores que você está citando de serviços de nuvem cuidam da segurança, né? A gente pode afirmar isso. Qual que é a divisão de responsabilidades, né, entre as corporações e os provedores quando se trata de cibersegurança? Faz sentido essa sua pergunta, né? Existe um modelo que é muito utilizado no mercado, que a gente chama de modelo de responsabilidade compartilhada. Então, de novo, um exemplo clássico é a própria AWS, que tem uma declaração ali desse modelo de responsabilidade compartilhada público, né? Então, enquanto eles garantem a segurança da parte da infraestrutura física, dos serviços que são oferecidos, por exemplo, que a gente chama de serviços gerenciados, cabe à empresa que utiliza a nuvem configurar corretamente seus recursos, monitorar esses acessos. Então, a empresa que tem que fazer o controle, vamos dizer assim, das aplicações que estão rodando dessa infraestrutura que esses provedores de nuvem vão garantir a segurança física, inclusive, né? Que não haja invasão, que não tenha, sei lá, um caso de um terremoto, de um alagamento, qualquer coisa desse tipo. Vamos dizer assim, a segurança física do local, a manutenção desse hardware também é feita para essas empresas. Mas ainda assim cabe à empresa garantir, né? Como eu costumo dizer o seguinte, um paralelo para isso seria assim, a construtora vai te entregar a casa com a porta ali, com as janelas. Mas cabe a você como usuário, né, ou como o administrador daquele prédio, ir lá e trancar a porta. Se você deixar a porta aberta, a janela aberta, a pessoa vai entrar, não adianta nada. O prédio tem a segurança, mas você precisa manter ele fechado, né? Então, em 2017, por exemplo, tem um caso da Equifax que sofreu uma violação ali de dados, porque ela não aplicou simplesmente um patch de segurança no seu software. Então, toda a parte de patch de segurança dos seus softwares ou dos sistemas operacionais ainda cabe às empresas. Claro que esses provedores de nuvem já estão evoluindo para terem serviços gerenciados. Esses serviços gerenciados, nem mesmo essa parte você precisaria fazer. Mas é claro que aí essas empresas, esses provedores de nuvem vão cobrar um valor a mais. Mas às vezes a pessoa que está montando a aplicação, o negócio, ela não quer ter essa dor de cabeça, então ela vai passar isso também para o provedor de nuvem. E aí, mesmo estando no ambiente seguro de nuvem lá, ainda assim, normalmente, se você está utilizando sistemas tradicionais, servidores tradicionais, você tem que fazer esse patch desses sistemas operacionais e desses seus softwares. Estão sujeitos a ataques, né, de qualquer forma. A gente pode falar em termos de resiliência cibernética, a gente pode chamar assim, né? Quais seriam as melhores práticas que os executivos deveriam adotar para assegurar que essa sua infraestrutura de nuvem, né, estejam preparadas para resistir a esses possíveis ataques, Adriano? Um ponto aqui que você levantou que é muito importante, né, em que a gente quer, como executivo, adotar medidas para evitar e assegurar ali
eventuais brechas no nosso sistema, ataques inclusive. Então a resiliência cibernética depende principalmente de 3 pilares, tá? Então, primeiro, detecção. Então, como eu falei para você, de repente você pode monitorar e perceber que está havendo uma tentativa de ataque. Uma resposta, então, a partir dessa tentativa de ataque, como é que você tira o acesso daquele usuário, você isola aquele agente que está tentando fazer esse ataque, e uma recuperação, que aí seria o momento de, por exemplo, tirei esse servidor do ar, eu tenho que colocar um outro servidor no lugar daquele para não deixar meu cliente desatendido. O ideal é que o seu cliente nem perceba que está ocorrendo um ataque, né? Então, por exemplo, a gente tem casos aí famosos, como o da Uber ou Netflix, que são clientes ali grandes desses provedores de nuvem. Você pode reparar que a aplicação deles quase nunca está fora do ar, você nunca repara esse tipo de aplicação fora do ar. Por quê? Porque fazem a implementação desses sistemas deles em múltiplas regiões do mundo. Tá? Então, mesmo que uma região esteja sendo atacada, a gente, como usuário, nem percebe, porque eles têm uma redundância desses sistemas deles, desses dados deles, em várias regiões do mundo. Tá? Então, por exemplo, a própria Netflix também tem um caso clássico ali de mecanismo que ela utiliza para se precaver, fazendo o chamado Chaos Monkey deles, que é uma ferramenta que constantemente testa a resiliência dos sistemas dela na nuvem de forma aleatória, como se fosse uma blitz, que esse Chaos Monkey vai lá e dá em cada um desses sistemas. E a ideia por trás é super simples. Se você for ver, você precisa simular falhas regularmente para garantir que quando algo de fato acontecer, a sua equipe e os seus sistemas estejam prontos para responder a esses ataques. Adriano, e qual seria, então, o impacto no gerenciamento de risco? Como que os empresários deveriam se preparar para amenizar esses riscos, né, com essa crescente migração para a nuvem? Explica um pouquinho como você enxerga isso, por favor. Então, essa migração para a nuvem realmente é uma tendência. Ainda se você for ver, o número de empresas que, de fato, já está operando nuvem é muito pequeno, perto do número de empresas que usam, né, os próprios data centers, enfim, que dependem hoje dos seus sistemas estarem no ar. Então, a migração para a nuvem muda a forma como o risco é gerenciado, porque os dados eles não estão mais numa única localização física, estão distribuídos, tá? Então, um exemplo clássico é a Salesforce, que é uma empresa que nasceu, a gente fala que é digital native, né? Então, nasceu já na nuvem, nasceu digital, que investe muito em controle de acesso, criptografia, para mitigar esses riscos. Então, as empresas precisam adotar frameworks como o NIST, né? Que orientam sobre como é que identifica e protege e responde a riscos nesse ambiente da nuvem. Perfeito. Olha, para a gente ir caminhando aqui para o final do nosso papo, eu queria que você, então, para fechar, né, essa ideia para os empresários, né, como que eles podem manter suas estratégias de cibersegurança na nuvem atualizadas e eficazes, né, frente a essa dinâmica de ameaça constante, isso que vai evoluir sempre, né, Adriano? Assim, o caminho, eu diria que, tanto para indivíduos como para empresas aqui, é o que a gente fala do lifelong learning, né? Então, a melhor maneira de se manter atualizado é através de um ciclo contínuo de avaliação, resposta, treinamento, né? Ou contratação até de novos funcionários que tenham já as novas habilidades. Então, por exemplo, do Facebook, ele faz, vamos dizer assim, um crowdsourcing, que a gente fala, né? Realizando hackathons de segurança. Então, ele vai encontrando vulnerabilidades antes que os hackers descubram. Ele oferecem, a gente chama de bounty, né? Então seria recompensas ali para o pessoal descobrir essas falhas. E eles acabam até contratando muitos desses hackers do bem ali que a gente fala, né? Esses hackers que vão procurar falhas em busca de recompensas. Então é importante que as empresas criem essa cultura de aprendizado contínuo. Eles também podem dar esse tipo de recompensa internamente. Falar, olha, se você descobrir aqui uma falha grave, você também pode levar uma premiação ou ter algum tipo de, vamos dizer assim, benefício em relação àquilo. Então, as ferramentas e as pessoas também têm que estar sempre evoluindo junto com essas ameaças. Então, por isso que eu disse que você treinar e você buscar novos talentos também no mercado, treinar as pessoas internas, né? E buscar novos talentos no mercado é um caminho de você manter a capacidade, vamos dizer assim, a capacidade como empresa também de reagir a essas ameaças constantes. E na FIA vocês preparam e treinam essas pessoas para o mercado, Adriano? Com certeza, a gente tem pós-graduações, a gente tem cursos livres, vocês podem procurar ali no nosso portfólio, a gente tem uma série de cursos ligados, né? Tem até uma pós-graduação inteira sobre cibersegurança, em que a gente fala ali de como proteger seus dados, suas aplicações, sua infraestrutura e tudo mais. Maravilha. Bom, pessoal, o nosso papo de hoje vai ficando por aqui. Eu tenho certeza que vocês podem buscar muito mais informações sobre tudo isso que o Adriano trouxe também no fia.com.br. Adriano, muito obrigada. Olha, foi extremamente enriquecedor e esclarecedor. Obrigada pela participação aqui hoje. Eu que agradeço, Aline, pela oportunidade
Obrigado e quem sabe não se vê numa próxima aí. E então, o nosso papo vai ficando por aqui hoje. Conte com a expertise da FIA Consultoria, soluções inteligentes e customizadas para a sua empresa. Saiba mais em fia.com.br. Até o próximo FIAcast. Tchau, tchau. Conte com a expertise da FIA Consultoria, soluções inteligentes e customizadas para a sua empresa. Saiba mais em fia.com.br.